Você está ouvindo na Rádio Cidade Jornal da 89. Jornal da 89. A Polícia Civil de Inhapim conseguiu identificar quem furtou R$25 mil em dinheiro da paróquia de Inhapim. O furto aconteceu no dia 5 de janeiro e o delegado Luiz Eduardo Moura, encarregado das investigações, conta como chegou até o suspeito. Os investigadores da Polícia Civil começaram a iniciar uma investigação e conseguiram apurar que um rapaz que mora no bairro Santa Cruz estava desempregado e mesmo desempregado estava fazendo uma reforma muito grande na sua casa. E todo dia chegavam móveis novos, eletrodomésticos novos, bens de alto valor novos e que não eram condizentes com sua renda, muito menos com uma pessoa desempregada. Com base nisso, foi pedido um mandado de busca e apreensão, conjugando com outras provas que constam no inquérito policial que apontam ele como autor do crime. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, assustou a Polícia Civil a diferença entre o local que a casa está construída, a estrutura externa da casa e o interior da casa. Do lado de fora, uma casa humilde, quando abriu a porta, encontrou uma cozinha totalmente mobiliada, nova, que não condiz com o patrimônio da família que morava naquele local. Ao ser interrogado, o investigado confessou o furto na casa paroquial e afirmou que todo o dinheiro subtraído da casa paroquial foi gasto com a reforma da casa, com a compra dos móveis eletrodomésticos e com a compra de um Fiat Uno, ano 94, também foi arrecadado pela Polícia Civil. O delegado explica como Arthur Neves Dutra, 31 anos, roubou o dinheiro e revela que ele recebia assistência da igreja, por isso conhecia bem o local. Ele estava passando pela rua, passou por uma greta que tinha no muro da paróquia, conseguiu entrar dentro da paróquia, lá ele arrombou uma porta, encontrou um guarda-roupa, dentro desse guarda-roupa existia um cofre. Esse cofre foi retirado do local e com a ajuda de um pé de cabra foi arrombado e dentro do cofre havia aproximadamente R$25 mil em dinheiro, em espécie. O padre estava em uma missa. Quando ele saiu da missa, ele encontrou a casa paroquial arrombada. Mas esse rapaz foi visto na localidade momentos antes. Ao que parece, ele recebia benefícios assistenciais da igreja. Então ele conhecia a igreja e sabia que lá poderia ter grande quantia de dinheiro. Os bens encontrados na casa do acusado foram apreendidos. Esses bens estão apreendidos no inquérito policial. Tá? Eu não posso devolver esses bens à paróquia porque eu decido uma decisão judicial. Os bens a geladeira, o fogão, o armário, por não ter onde guardar, onde ter a custódia dele na delegacia de polícia, foi depositado à paróquia de Inhapim, que vai ficar como fiel depositário desses bens até o julgamento do processo. Mas, a princípio, os bens de maior volume vão ficar depositados com a paróquia de Inhapim. O carro está apreendido no pátio do Detran e os bens de pequeno volume estão depositados na delegacia de polícia. Arthur já tem passagens pela polícia por furto, receptação e posse de arma, mas não foi preso desta vez porque não houve flagrante. Ele não foi preso em flagrante porque o crime aconteceu no início de janeiro e não há pedido de prisão em relação a ele. O inquérito policial não foi concluído ainda, nós estamos acabando de ouvir as últimas testemunhas e ao final do inquérito vai ser relatado e encaminhado ao fórum. A operação que identificou o ladrão da paróquia de Inhapim recebeu o nome de Operação Faustão, alusiva à promoção do caminhão do Faustão, já que um caminhão de móveis e eletrodomésticos foram retirados da casa do autor, como fruto do dinheiro roubado. Jornal da 89. Terceiro acusado de participação no assassinato do taxista Jonatas Ferreira de Assis vai a júri e acaba absolvido. O crime aconteceu em março de 2009, quando o taxista foi morto com um tiro na nuca. Seu corpo foi encontrado dentro do seu carro, no bairro Esperança, em Caratinga. José Bento é quem seria o mandante do crime, motivado por uma dívida de R$10 mil que a vítima teria contraído após viajar para os Estados Unidos. Fato repudiado pelo assistente de acusação do Ministério Público, que acompanhou nesta tarde, no Fórum de Caratinga, o julgamento do terceiro envolvido no caso, Jaime Rezende. Olha, é até muito chato a gente falar sobre isso, porque o coiote foi a viagem nos Estados Unidos. Então o coiote, no meu entender, ele é pior do que traficante. É lei do cão. Ou o cara paga ou paga com a vida. Eles tentaram fazer o acerto, eles alegavam que tinha uma faixa de restante de $10 mil no início, ficou faltando 2 mil e pouco, com juros de 4% em dólar. E a família então tentou negociar, dizendo que era um absurdo e que se tivesse algum acerto eles fariam, mas antes que isso acontecesse, ele sofreu um atentado aqui perto, retornando de Bom Jesus, pelo Zé Bento e pelo Felipe, e agora, como a lei não pagou, morreu,
foi contratado um pistoleiro e para tirar a vida dele porque pagou com vida. E já tinham avisado, ou você paga tudo ou vai pagar com sua vida. Zé Bento, todos nós sabemos que ele leva a pessoa para os Estados Unidos recebendo dinheiro, que seria então esse coiote. Felipe, sobrinho do Zé Bento, e que o ajudou e que estava presente no atentado anterior. E foi condenado a 16 anos, o tribunal reduziu para 15. Hilton Martins Chagas era apontado como um dos executores de Jonatas, acusação que o advogado de defesa Moacir Costa conseguiu derrubar. Olha, eu me sinto com o dever cumprido. Desde o começo, quando eu assumi o processo, estou na comarca tem aproximadamente um mês, mas desde que eu cheguei, tive contato com esse processo, sabia desse júri de hoje, eu tinha convicção que o Hilton não tinha participação em razão das provas existentes no processo. E eu levei isso a julgamento, mostrei para os jurados que realmente não existia prova alguma contra ele, que as provas que existiam, elas não faziam parte da dinâmica dos fatos, e o Conselho de Sentença entendeu realmente que ele não tinha participação. Eles acolheram a tese defensiva e absolveram o Hilton da acusação que lhe era imputada. Segundo o assistente Jaime, a acusação entrará com recurso. Olha, são 3 réus. O primeiro foi condenado, Felipe. Eu atuei como assistente do Ministério Público, assistente de acusação, e hoje também do Hilton. Então, pela prova que está lá no processo, ficou uma dicotomia. Ou ele estava falando a verdade, ou as provas existentes no processo eram mentirosas, ou vice-versa. Eu notei que, como não houve testemunha presencial, houve um erro, eu acredito eu, de jurado ao responder quesitos. Foi um 4-3, e 3 pela condenação e 4 pela absolvição. Como deu maioria, ele saiu absolvido. Eu entendo que não foi bom para a nossa comunidade de Caratinga. A gente vê que estão soltando uma pessoa que é perigosa. E vai haver recurso do Ministério Público, do assistente de acusação. Nós vamos tentar, junto ao tribunal, ainda que sabendo que vai ser difícil, se tiver um novo julgamento, dele aparecer aqui. Porque, inclusive, nós recebemos agora, neste momento, uma comunicação de uma infração dele lá em São Paulo, em que ele teria até mudado o nome. Quando a pessoa muda o nome é que tem culpa no cartório. Estou assim, estupefato, porque não foi comigo. Eu senti no olho do juiz, o assistente, o defensor público, ele até deu uma assustada também, e o promotor nem se fala. A gente acha que júri a gente tem que acatar, Tribunal Popular, mas eu continuo batendo na tecla que hoje eu volto para o Vale do Aço, sendo aqui da região nossa, aqui de Caratinga, sou do Baporanga, mas eu volto mais triste, sabendo que não se fez justiça aqui nessa tarde. Como mencionado, por hora apenas Felipe Lopes Ferreira, condenado em março de 2013 a 16 anos de prisão pela execução do taxista, e agora Hilton, absolvido nesta tarde, foram a júri. José Bento só deve ser julgado no final deste ano. Para o Jornal da 89, repórter Graziele Flores. Depois do intervalo, Liquida Caratinga derruba os preços no comércio com descontos de até 70%.